Olá a todos, bom dia a todos, companheiros, bom dia, professores, bom dia, técnico-administrativos. Nós viemos hoje aqui, no dia da paralisação, mostrar para vocês como que está o cenário referente à campanha salarial 2015 e referente à paralisação. No que tange à paralisação, o que temos a informar a todos que 100% das universidades pararam no dia 29 e também os institutos federais, através do sindicato Sinasef, quais conseguiram fazer a assembleia, também estão paralisados no protesto contra as medidas provisórias 664, 665 e a PL 4330, né, que é referente aos benefícios, à aposentadoria e essas situações que estão arrochando o trabalhador. Um avanço que a gente teve, que já foi aprovado na Câmara e no Senado, é referente à reanálise do fator previdenciário, que é aquela soma de tempo para que o fator previdenciário não seja como está posto hoje, que diminui até 40% se você aposentar. Antes do cálculo do fator previdenciário, se aposenta só com o tempo de contribuição, você chega à redução de ter 40% dos ganhos do aposentado. Então, isso sempre foi uma pauta sindical, que era o fim do fator previdenciário. Não chegamos ao fim do fator previdenciário, mas houve um avanço para aqueles que começam a trabalhar cedo, né, e não ser prejudicado, fazer uma soma de 85 anos para a mulher, 95 para o homem, e aí sim ele consegue ter a aposentadoria de maneira integral. Referente à análise também do orçamento, vocês todos acompanharam que foi feito um corte de 9,42 bilhões no orçamento do Ministério da Educação. Esse corte, ele impacta diretamente dentro dos institutos e da universidade. Dentro do que foi até dialogado nessas últimas reuniões, será feita uma reanálise do que vai ser mantido de obra ou não vai ser mantido de obra, para vocês terem ideia do impacto que foi feito nesse corte, né? Tanto é que já noticiado a todos, e até uma situação inusitada, que dentro da Universidade Federal da Bahia, o reitor convocou um ato de protesto. Por quê? Porque o recurso está tão escasso para pagamento de terceirizado, para pagamento de fornecedor, que também os institutos federais estão passando por isso, nosso Instituto Federal também passa por isso, né? Então, ele, como reitor, né, convocou um ato de protesto para mostrar a insatisfação com esses cortes que estão acontecendo. Então, a importância da luta nesse período que nós estamos passando, né? Referente às reuniões, vocês sabem que ano passado nós entramos em greve e o STJ ele determinou uma negociação, e mesmo assim, porque judicializaram a greve do ano passado, nós não participamos da paralisação, né, do ano passado, mantivemos as aulas normais, porém o Sindicato Nacional entrou em greve. E essa greve, ela foi judicializada, junto com a greve também da FASUBRA, que a FASUBRA também ano passado entrou de greve. E o STJ definiu que até junho deveria haver uma discussão. O MEC apresentou umas respostas referente ao ponto de pauta, tanto da FASUBRA quanto do MEC. Porém, esses pontos ficaram muito evasivos. Há algumas situações só que foram mais incisivos, porém, esse ponto se tornou mais invasivo. Agora, o que ficou claro dentro dessas reuniões é que esses 9 sindicatos que estão se criando aí sem qualquer tipo de critério e que não tem carta sindical, que não é legal, o MEC não, e o IMPOG não vai negociar salário com essas entidades. Salário vai ser negociado com o Sinasef, com a Andes
e com a Fazubra. Então, são essas as entidades que vão negociar salário. As demais não vão negociar, até porque nós tivemos um ganho na justiça, né, dizendo que PROIFES não é representação sindical, logo não pode deflagrar greve, não pode negociar e muito menos cobrar porcentagem como sindicato. Principalmente na educação técnica e tecnológica, que é a que nós estamos hoje. Daqui a pouco estaremos indo à praça, fazer um movimento do ato de paralisação desse dia 29, né? E mostrando o nosso descontentamento com todas essas represálias aí que o trabalhador tem que pagar, né, sobre esses ajustes, em vez de ir nos grandes, sempre o trabalhador pagando a conta, né? Referente aos demais pontos dessa reunião, o MPOG diz que até o final do mês de junho ele vai apresentar também a questão dos impactos financeiros das propostas já enviadas desde o ano passado pelas seções sindicais, né, pelos sindicatos, no caso Sinasé, Fazubra, e apresentar o que é possível. O benefício, aconteceu algumas propostas nos benefícios, porém essas propostas não são concretas, infelizmente. O Ministério do Planejamento ele propôs de 373 para 455 o auxílio alimentação, de auxílio crédito de R$ 62,00 para 321 e o auxílio saúde mínimo 101, máximo 200 e alguma coisinha, que é os valores possíveis. Porém, esses valores não estão confirmados, porque não tem a previsão orçamentária, que é isso que eles vão ver se consegue. Eles vão trabalhar dentro do governo internamente para que possa fazer esse esforço e dar essa parte financeira. Ele tem até um estudo, o governo apresentou que esse auxílio creche ele vai beneficiar mais de 70 mil servidores, né, com o auxílio creche nesse valor. Referente aos outros e referente ao salário, ele também, no mês de junho, ele deve apresentar quanto vai poder dar de impacto de financeiro, e se não tiver, eles dizem que vão priorizar os auxílios, que é onde ele consegue atender o maior número de pessoas, menos o aposentado. Então, logo, o sindicato ele tende a ir para o lado da reposição salarial. Claro que os auxílios são importantes, que os auxílios devem ser reajustados, mas não podemos deixar de esquecer que o salário ele é o que acompanha a gente para o resto da vida. Outra situação que também foi falado é referente, vamos lá, da insalubridade, que existe algumas situações na insalubridade que estão desconexas. Aqui nós, internamente, nós estamos passando por uma análise, né, de laudo ambiental, estão sendo feitos os laudos ambientais atualmente. A empresa está em Campo Novo do Pareci, Juína, e posteriormente Juína, e existe já um calendário para estar fazendo esses relatórios, né, desses laudos ambientais, para que o servidor que tem direito ele consiga receber. Também houve uma negociação, e está em negociação ainda, referente ao artigo 92 da liberação dos dirigentes sindicais, para que faça o trabalho. E, novamente, pautar a database com o MPOG para que avance a database. E a gente pare com essa... Todo ano o governo quer tentar e nós só estamos perdendo. Eles estipularam 15% de inflação, todo mundo sabe que não foi isso, né? Então, nós acumulamos perdas. Então, que haja essa database definitivamente. E o MEC apresentou algumas alterações dentro da lei do PCCETAI, né, que é dos técnicos administrativos.
referente ao artigo, introduz no artigo 8º, parágrafo 3º, com a seguinte redação: a definição e as atualizações das atribuições dos cargos serão de competência da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, CNSC. Na prática, isso significa que não haverá necessidade do processo de racionalização ir para o Congresso, como sempre o Ministério dizia. Ou seja, pode ser definido direto pela SNSC, via outro instrumento. Vale lembrar que as atuais atribuições de 1987, que definiu as atribuições da carreira, foi via portaria do MEC, não via lei. Então, isso aí há um avanço referente às atribuições dos cargos, né, dos técnicos administrativos. Quais são as atribuições? E no artigo 9º, faz uma menção ao anexo 2. No caso, nós solicitamos alguns, por exemplo, o assistente de aluno, ele está na classe C. Nós entendemos que ele deveria estar na classe D. E o governo ele diz que acatou algumas sugestões, porém não apresentou esse anexo. Então, também nós estamos solicitando esse anexo para ver quais foram as alterações de classe que ocorreram dentro das carreiras, né? Auxiliar de biblioteca também, que foi proposto que leve para o nível D, em vez de estar no nível C, na classe C, no caso. O artigo 2º também, estendendo a todos, não só aos professores, agora também aos técnicos administrativos, a questão de afastamento para pós-graduação, né? De nível mestrado, estrito sensu, de nível mestrado e nível doutorado, independente do estágio probatório. Então, isso também o MEC já fez, encaminhou a proposta para que se estenda aos técnicos administrativos. E a outra que a gente, como nós somos novo, que é mais para as universidades, abertura do ingresso à nova carreira PCCETAI. Muitos ainda estão na carreira antiga, né? Na época não sei porque alguma situação eles não conseguiram entrar. Então, esse mês de junho, pessoal, é muito de muita mobilização. É a gente ficar mobilizado e atento a todas as situações que estão ocorrendo dentro das reuniões e das negociações. O mês de junho é o mês mais importante que está acontecendo, porque é o mês em que o governo ele declara, né, que ele está fazendo as propostas que poderá acatar ou não, né? Dentro da área docente, que a gente deu uma ênfase um pouco nos técnicos administrativos, não saiu proposta nenhuma por enquanto. Até se lembrou que desde o ano passado está tentando uma negociação, uma tratativa de negociação, e não está conseguindo esse avanço com a classe docente. Então, até por isso, vocês estão vendo que as universidades já até entraram de greve. Mas a nossa construção, como todos sabem, vai ser tratada dentro desse mês de junho. Vamos ver o que o governo vai nos apresentar para os docentes também, porque até agora nós temos uma proposta, foi já protocolado ao Ministério e não foi entregue nenhuma resposta referente a isso. Apenas disseram que estão terminando os estudos referente à proposta apresentada da estruturação da carreira docente e que será apresentado, né? No mais, deixamos claro o nosso descontentamento nas reuniões sobre esse corte que foi apresentado e que o governo também, dentro apresentou aquela equiparação para os engenheiros, né, para algumas carreiras que estão com salário acima dos nossos daqui, do PCCETAI, né, da nossa carreira da educação. E aí o governo também falou que ia estudar o impacto financeiro e apresentar dentro desse mês de junho. Senhores, muito obrigado pela atenção, boa mobilização a todos, mantermos atento ainda a esse dia, não só a esse dia, mas a esse mês de junho, e ficar firme na luta, para que a gente consiga, porque é agora que a gente tem que estar organizado, estar mobilizado, e, se for necessário, o endurecimento,
ir para a rua para mostrar o nosso descontentamento com esses arroxos que estão atingindo principalmente a classe trabalhadora e principalmente a gente. Pátria Educadora com um corte de 9,43 bilhões, sendo reavaliado todo gasto que vai ser elaborado. Esse ano é um ano duro para a educação, e não só para a educação, mas nós temos que estar mobilizados e firme no propósito para que esses impactos sejam menor naquilo que o governo propõe de Pátria Educadora. Obrigado a todos e vamos à luta.